Olá, pessoal. Esta é, então, a 21ª lição introdutória à ética e hoje faremos uma videoaula especial avaliando criticamente a Ética Nicomaqueia de Aristóteles, que foi apresentada nas últimas 5, 6 videoaulas anteriores. Bem, a pergunta que nos guiará, hoje é a seguinte: a ética de Aristóteles é uma ética de virtudes? Bem, para responder essa pergunta, obviamente, nós precisamos responder também a pergunta: o que é uma ética de virtudes? Então, nesse sentido, vamos manter presente, como eu já salientei e mostrei, que a ética de virtudes, essa expressão, ela é usada hoje, por exemplo, por MacIntyre, no livro After Virtue, para denotar um certo movimento contemporâneo, atual, que critica uma ética moderna, afirma que houve uma inversão equivocada na estratégia de fundamentação da vida moral na modernidade, priorizando, em primeiro lugar, princípios universais em detrimento das virtudes ou das excelências, e que, dado, então, o fracasso dessa tentativa, nós temos que voltar aos antigos, particularmente à ética aristotélica, para ir reinvertendo a estratégia, quer dizer, colocando as virtudes no centro da vida moral, nós assim compreendermos a função das normas e das regras. Bem, claro, eu vou apresentar uma videoaula especial sobre esse livro, que é um livro fantástico, mais adiante, quando tratarmos de éticas contemporâneas. E lá veremos, e já sabemos também disso desde a introdução dessas videoaulas, que a chamada ética de virtudes hoje é uma das principais teorias normativas, que, contrariamente às éticas consequencialistas, por exemplo, utilitarismo ou egoísmo ético, e também contrariamente às éticas deontológicas, por exemplo, baseadas na noção de obrigação moral, éticas kantianas, ou até mesmo éticas de direitos, dos direitos humanos, por exemplo, sustenta que o caráter, a vida moral gira em torno de modelos de pessoas virtuosas, que são, então, o padrão da ação correta. Bem, é claro que uma compreensão completa, então, de o que é uma ética de virtudes depende, claro, de uma apresentação mais detalhada desse movimento que alguns sustentam que é também, por exemplo, encontrável na fenomenologia, em Max Scheler, ou até mesmo as éticas asiáticas orientais são expressões de uma ética de virtudes. Bem, então, num sentido bastante simples agora, se perguntarmos se a ética de Aristóteles é uma ética de virtudes, aparentemente a resposta é sim, afirmativa, porque, como vimos na Ética Nicomaqueia, Aristóteles, de fato, dedica uma boa parte da sua investigação, o livro segundo, o terceiro, quarto e quinto, as excelências éticas ou morais, dedica um outro livro especial às excelências dianoéticas, o livro sexto, etc. Quer dizer, de fato, a ética aristotélica é, num sentido bastante genérico, geral, uma ética de virtudes. Centraliza também as virtudes morais, em especiais, as éticas, na noção de caráter. Quer dizer, a pessoa virtuosa, prudente, realmente é alguém que tem um tipo de destaque no tipo de análise que Aristóteles faz da vida moral. Entretanto, não é muito claro que
a gente possa atribuir uma série de teses mais substanciais, então, à ética nicomaqueia ou à ética aristotélica em geral, tal como fazem os defensores das éticas de virtude, e até mesmo MacIntyre, né? Então, por exemplo, a tendência geral, né, de uma ética de virtudes ao estilo de MacIntyre é ser bastante tradicionalista, é fundar, né, a justificação das virtudes em narrativas e as narrativas em tradições e legitimar, de alguma forma, né, o ethos precedente aos indivíduos. Nesse sentido, por exemplo, né, a ética nicomaqueia de Aristóteles não é assim tradicionalista, quer dizer, ela não expõe simplesmente o ethos grego de 24, 25 séculos atrás, né? É completamente falso, por exemplo, dizermos que a ética de Aristóteles é uma expressão acabada, né, desse ethos clássico grego. Por quê? Por exemplo, né, Aristóteles defende, como vimos na última videoaula, né, que a eudaimonia perfeita é um tipo de atividade dedicado aos estudos, né, segundo, portanto, a mais alta excelência de anoética, que é a sofia, né, que é o exercício da racionalidade, porque só ela realiza o ergon, a função específica do ser humano. Eu voltarei já fazendo uma análise crítica, então, né, dessa postulação de um ergon. Todavia, isso claramente não é o que o ethos da maioria dos gregos, né, antigamente sustentava e defendia. Ao contrário, se tivermos presente o que aconteceu com Sócrates, né, que foi condenado por defender uma vida de reflexão filosófica, né, obviamente, os gregos não consideravam, então, a vida filosófica o melhor que há. Ao contrário, né? O próprio Aristóteles teve que, em algum momento, fugir de Atenas para não ter o mesmo tipo de destino que Sócrates teve. Bom, então, o que é uma ética de virtudes é uma questão aberta hoje e nós voltaremos a ela, né, no futuro. Entretanto, para fazermos uma avaliação, claro, da ética nicomaqueia, ela é uma boa forma de orientação da discussão. Bom, então eu gostaria de colocar um grande ponto de interrogação, de fato, né, se a ética aristotélica é uma ética de virtudes nesse sentido da reabilitação que o MacIntyre faz contemporânea, né? Por quê? Porque há outros elementos, além desse que eu citei, né, que Aristóteles não defende um ethos tradicionalista, né, ou conservador, né, no final das contas, né, pré-existente na sociedade de Atenas, mas há outras teses que também, quem defende uma ética de virtudes hoje, né, atribui a Aristóteles, e nós podemos questionar se esse é o caso. Bom, então eu projetei ali uma caracterização de 3 teses do que seria uma ética de virtudes segundo alguns defensores e algumas, né, defensoras contemporâneas. Então, uma delas diz que é específico de uma ética de virtudes, diferentemente de uma ética normativa consequencialista ou deontológica, que a caracterização de uma ação correta, né, é feita a partir de um modelo, de um exemplar. Quer dizer, a ação é correta se é aquele tipo de ação que uma pessoa virtuosa faria em determinadas circunstâncias. Bom, essa tese não é, de forma passiva, atribuível a Aristóteles. É claro que na definição mesmo de areté apareceu a noção do frônimos, né? Da pessoa que tem sabedoria prática, age segundo uma determinação de um princípio racional, né? E é isso que caracteriza, enfim, o que é uma ação correta, um justo meio, né? Agora,
muitos questionam em que sentido nós podemos atribuir essa tese a Aristóteles. Não pode ser simplesmente no sentido que nós olhamos para um modelo que nós consideramos uma pessoa boa e imitemos as ações dela. Aqui não importa se é Buda, se é Jesus, se é Confúcio, se é Sócrates, né? Se quisermos ser sábios, vamos olhar o que Sócrates fez e fazer o mesmo. Quer dizer, há um sentido trivial dessa atribuição. Então, uma especificação interessante dessa tese, ela é feita por Terence Irvine, né? E diz que há 3 sentidos, né, que a gente pode entender essa tese de que, enfim, uma ação é correta se somente se ela seria aquilo que uma pessoa virtuosa faria. Há, primeiro, um sentido ontológico, né? Então, segundo Irvine, então eu estou lendo aqui, uma ação seria correta se ela for feita por um agente virtuoso, e isso explicaria a correção da ação. Obviamente, esse tipo de tese não pode ser atribuído a Aristóteles, né? No livro quinto, por exemplo, né, Aristóteles diz: não importa se quem cometeu um ato criminoso foi uma pessoa boa ou uma pessoa não virtuosa. A lei tem que ser aplicada e tem que punir mesmo pessoas boas, mesmo pessoas virtuosas que eventualmente cometem atos errados, né? Bom, a segunda interpretação dessa tese é uma interpretação epistêmica, digamos. Ninguém, a não ser o virtuoso, pode dizer que tipo de ação é virtuosa, servindo-lhe de padrão e medida. Novamente, essa tese não sei se podemos atribuir tranquilamente a Aristóteles, né? Quer dizer, na definição de areté, tem uma certa ambiguidade, obviamente, né? Quando se diz que o ato correto é determinado pelo princípio racional, tal como faz a pessoa que tem prudência, o Frônicos. Agora, isso significa que nós temos que olhar para uma pessoa prudente e fazer o que ela faz? Ou significa mais fortemente que nós temos que determinar o que é o correto a partir daquilo que é racional fazer? Porque é isso que faz a pessoa prudente, né? Ora, então, nesse último sentido, não é uma questão de imitação de um modelo, né? Novamente, não importa o modelo. A questão é fazer aquilo que é correto, simplesmente. Bom, o Irvine conclui, então, dizendo que há um terceiro sentido, né, dessa primeira tese, que é prática. Quer dizer, nós faríamos, né, ou faremos provavelmente a coisa certa se antes cultivarmos as excelências, né, e não nos atentarmos para discussões particularizadas, enfim, daquilo que é o correto. O Irvine pensa que é somente nesse terceiro sentido que nós podemos atribuir a tese 1 ali a Aristóteles, com a qual eu parcialmente concordo e me reservo, então, o direito de mais adiante rediscutir, né, numa outra videoaula, essa afirmação. De qualquer forma, então, o Terence Irvine pensa que se há uma ética de virtudes em Aristóteles, né, que não é só no sentido trivial, é no sentido mais contemporâneo, né, ela teria que ser entendida como uma ética de virtudes indireta. Então, assim como existe, por exemplo, o utilitarismo indireto, né? Quer dizer, aqui nós vemos que é só no terceiro sentido, então, que Irvine concede a atribuição dessa primeira tese a Aristóteles, né? Bom, quanto às duas outras características, elas são menos polêmicas, digamos, né? Há um consenso maior na sua atribuição a Aristóteles. Então, de fato, a estratégia de justificação normativa para Aristóteles de por que devemos agir bem, agir moralmente, é pensar de que, enfim, temos um bem supremo, né, que seria o fim último das nossas ações, e o agir de forma excelente, moral, né, cultivarmos a justiça, coragem e temperança, é ou bem um meio adequado a esse fim, ou parte constitutiva desse fim, né? Então, não haveria aí nenhuma dúvida de que Aristóteles
defende um modelo teleológico, né, de ética normativa e não um modelo deontológico. Agora, que as excelências morais sejam boas em si mesmas, né, sejam intrinsecamente valiosas, certamente não tem dúvida alguma na atribuição das éticas, que as éticas contemporâneas fazem a Aristóteles, e nesse sentido, então, se a avaliação crítica da ética nicomaqueia significa vamos deixar de lado os pontos negativos, insustentáveis, e vamos aproveitar o que há de ainda correto e verdadeiro, né, dito lá, essa tese de que as virtudes são valiosas em si mesmas parece ser bem aceitável hoje, né? Embora, claro, muitos utilitaristas discordariam disso, mas isso, então, a discussão mais aprofundada sobre esse tema somente poderá ser feito quando apresentarmos as éticas modernas, né? Bem, há, então, como vocês podem ver aí, né, um sentido no qual se pode atribuir certas teses das éticas de virtudes a Aristóteles, embora a gente precisa também de uma certa filtragem. Finalmente, eu gostaria de dizer, enfim, que, de fato, o que é uma ética de virtudes no sentido contemporâneo está longe ainda, né, de ser claramente estabelecido. Quer dizer, as éticas contemporâneas são deônticas, na sua maioria, sejam consequencialistas, sejam deontológicas, né, centram a discussão nas obrigações, enquanto uma ética de virtudes é um movimento alternativo em construção ainda, né? Bem, e nesse sentido eu acho interessante também, ao invés de simplesmente atribuirmos, né, no sentido trivial a Aristóteles uma ética de virtudes, refletirmos sobre uma distinção que Stephen Darrow faz entre uma ética de virtudes moral e uma ética de virtudes não moral. Basicamente, então, se há algum sentido no qual nós podemos atribuir uma ética de virtudes a Aristóteles, é num sentido não moral, segundo Darrow, que eu concordo que, enfim, então, é uma forma de percebermos que a vida moral, né, lá no Aristóteles, é algo diferente de como nós, ao menos no conceito moderno de moralidade, né, centrada na noção de obrigação, entendemos essa descrição, né, ou essa reflexão sobre a vida moral. Bem, agora para ir concluindo, eu gostaria de dizer que há uma série de outras temáticas importantes, né, para nós fazermos, de fato, uma avaliação crítica das contribuições da ética nicomaqueia para os dias atuais, né? Então, uma delas, bem interessante, que eu já mencionei, né, é se a ética a Nicômaco do Aristóteles é um tipo de ética particularista, né, que defenderia, né, que não há princípios universais que guiam as ações humanas e que, ao invés disso, temos que caminhar próximo a um certo relativismo, né, se não um casuísmo, dizendo que aquilo que é correto é relativo a uma polis, o que vale em Esparta não vale em Atenas, o que valeu na Grécia Antiga não vale no Brasil de hoje, né? Bem, eu tenho uma leitura, como já antecipei, contrária, né? Acho que Aristóteles, por uma série de indícios, mostra que ele pensa também em termos de padrões universais de conduta. Por exemplo, ele está preocupado com o bem supremo para o ser humano, né? E embora aqui esse ponto crítico realmente precisa ser dito, né? Embora a gente possa dizer que talvez seja um equívoco postular até biologicamente, né, para a nossa forma de vida uma ergon, algo que a partir da biologia darwinista moderna e contemporânea já não se faz tranquilamente, né? Dizer, nesse sentido, então, não há uma superioridade da forma de vida filosófica sobre as demais, né? Isso é, de fato, um pressuposto metafísico da ética nicomaqueia que temos que, de alguma forma, pôr entre parênteses, se não rejeitar completamente, né?
Daí não se segue que Aristóteles, quando pense, por exemplo, as condições do bem comum na polis, não pense no bem humano em geral, né? Também parece bastante claro, né, que Aristóteles, em diversos momentos, especialmente quando reflete sobre as excelências morais, por exemplo, a justiça, né, defende que há, por exemplo, né, normas universais, distribuir igualmente aos iguais e diferentemente entre as pessoas desiguais, é justo para Aristóteles, né? A noção mesma de equidade que tem validade hoje. Assim como se nós pensarmos lá onde as leituras particularistas tentam mostrar que Aristóteles defendeu um tipo de relativismo, né, isso estaria errado, porque Aristóteles, na sua discussão, por exemplo, do silogismo prático, né, que infelizmente nós não tratamos, né, é um tópico bastante técnico, a ética dele é compatível com uma reconstrução desse silogismo nos seguintes termos: todos os atos temperantes ou todos os atos justos devem ser praticados. Este ato aqui agora, né, é um ato temperante, por exemplo, uma certa alimentação balanceada, né? Portanto, eu faço isso. É claro que a premissa menor envolve uma certa percepção de uma particularidade, né? Se uma alimentação, por exemplo, baseada em frutas e verduras, aqui agora é ou não a expressão de um ato temperante. Aparentemente é. Agora, a conclusão só se segue porque nós temos uma premissa também universal. Todos os atos temperantes devem ser praticados, né? Então, por essas e por outras razões, eu penso que a leitura particularista de Aristóteles é equivocada, né? Ela, hermeneuticamente, digamos, está comprometida com uma distorção de alguns elementos da ética aristotélica. Mas agora, novamente, né, uma avaliação crítica completa das influências de Aristóteles ao longo do chamado período medieval, mesmo na modernidade e até hoje, né, depende de uma análise do que nós pretendemos, né, estabelecer a partir de Aristóteles. E claramente, hoje ninguém defende a pura e simples aplicação de tudo que está na Ética Nicomaqueia aos dias atuais, né? Então, por exemplo, eu já mencionei a posição delicada que Aristóteles tem em relação à escravidão, né? Quer dizer, ele não foi um anti-escravatista, ele também tem uma posição delicada em relação às mulheres, né? Não apenas diz, talvez de forma preconceituosa, que elas têm uma dificuldade de agir moralmente por terem uma dificuldade maior de controlar as emoções, mas relega a função delas ao domínio, né, do doméstico, enquanto os homens livres, brancos, fariam, né, tratariam das questões mais importantes da polis, por exemplo, da administração da justiça e assim por diante. Então, claramente, essas teses aristotélicas, elas precisam ser transformadas, elas precisam ser criticadas, e não é possível hoje nós simplesmente, né, pegarmos a Ética Nicomaqueia lá de 2000 e tantos anos atrás e aplicarmos às sociedades contemporâneas. Mesmo porque não há mais tantas polis, no sentido, né, de cidades-estados, tem poucos, né, no mundo atual. Nós vivemos em nações que são, em geral, confederações, né, de estados com relativa independência entre si. Então, de fato, também o contexto sociopolítico mudou, né? Assim como outras pressuposições. Por exemplo, aqui eu concordo com o MacIntyre quando ele diz que nós temos que transformar a ética aristotélica, porque a pressuposição platônica de uma certa isomorfia entre as partes da psique e a estruturação social, hoje ela não se sustenta mais, né? Então, essa é uma questão mais ético-política que precisaríamos discutir mais detalhadamente. Isso não significa,
como eu disse, já que Aristóteles não tenha contribuições importantes, né, para o mundo contemporâneo. Seja na crítica às éticas modernas, nas suas pressuposições individualistas, liberais, etc., né, seja no sentido de uma reabilitação e na formatação de uma ética de virtudes que tem, sim, alguns pontos positivos, né? Então, claro, nós, lá mais para o final dessas lições introdutórias, faremos uma reanálise crítica, né, dessas teses, mas desde já eu gostaria de antecipar, por exemplo, que em termos de educação moral, né, a ética de virtudes, e particularmente Aristóteles, tem muito a nos ensinar ainda hoje, sim, né? Então aqui vale, para finalizar essa videoaula, né, a insistência minha, né, na necessidade de ler alguns livros básicos da história da ética, um deles já com um certo espírito crítico, então a partir de agora, a própria Ética Nicomaqueia de Aristóteles. Os outros eu vou indicar nas videoaulas futuras. Bem, então é isso sobre Aristóteles. A partir da 22ª lição introdutória, a ética, começaremos a abordar as contribuições que foram feitas a partir da filosofia helenística, né? A partir, por exemplo, dos estoicos, dos epicuristas, dos pirrônicos e assim por diante, entrando aí também na discussão das contribuições durante o período do Império Romano. Então convido a todos e a todas para assistirem à próxima videoaula. Até lá!